pessoal, estamos de volta com o seu canal Red Invest, canal genuinamente maranhense, mas que fala para todo o Brasil, para quem sabe até para fora do país. Não sei como é o investimento lá em Portugal, Fred, mas de repente a gente está influenciando também os portugueses a entrar na Bolsa de Valores. Eu sou o Diego Amir e, claro, sempre comigo, ele, Fred Figueiredo. Seja bem-vindo mais uma vez, o Fred, que sem ele não existiria este programa. Não, sem vocês também, pô. Sem ali gravando, sem tu aí coordenando, eu não bateria esse papo aqui contigo. Exatamente, sempre dando crédito aqui ao nosso diretor de arte, que é responsável por toda essa produção aqui, o Alexandre Gomes. E claro, você também, porque se você não assistir, não faz sentido nenhum. Por isso que a gente sempre faz o convite. Se inscreve no nosso canal, curte aí, dá um joinha, compartilha, manda para o seu avô, manda para o seu tio, para o seu pai aí que tem dúvidas sobre o mercado financeiro, está doido para entrar, mas ainda tem muito receio. Lembrando que nós somos pouquíssimos na Bolsa de Valores no Brasil. Lá nos Estados Unidos a gente até falou aqui, a gente até brincou, que quando chega no Natal a criança pede, são ações, porque ela quer se tornar sócia de tal empresa, mas no Brasil a gente não tem esse costume. Mas Fred, hoje o nosso tema é outro, e também tem a ver, claro, com ações, porque acaba respingando tudo. Segunda Guerra Fria. Nós tivemos duas guerras mundiais no começo do século XX, nós tivemos uma Guerra Fria ali em meados de 1980, ela durou até o fim da União Soviética, e agora nós estamos falando da tal Segunda Guerra Fria. O que seria esse termo aí da Segunda Guerra Fria, Fred? Bom, acho que é um termo novo, está começando a ser divulgado, mas já está acontecendo. Na verdade, a gente já vinha de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China ascendeu muito economicamente e, obviamente, isso resulta politicamente também, né? Divulgou a nova rota da seda, que ela quer fazer uma rota até na Europa com trem, com novos frentes de comércio. E aí começou a ter um conflito, né, bastante forte no mar da China, ali no Sudeste Asiático. E os caras, essa semana mesmo, o Japão está fazendo manobra com a França, com os Estados Unidos e a Austrália para lembrar, vamos dizer assim, que o mar a Ásia é aberto, é livre, né? Por causa que a China está aumentando muita influência dela lá. Só fazendo um retrospecto rapidinho aqui, a Primeira Guerra Mundial foi aquela corrida espacial, a Primeira Guerra Fria, que a gente nem utilizava esse termo Primeira Guerra, mas a Guerra Fria, né, que existiu entre os Estados Unidos e a União Soviética, foi quando a corrida espacial, inclusive também pela corrida armamentista nuclear, que teve uma disputa muito grande. Eles chegaram a se armar até os dentes, tinha armas nucleares espalhadas por todo mundo, mas não chegaram nem a soltar nenhum traque. Ainda bem, graças a Deus. Assim, a gente teve no final da Segunda Guerra Mundial, alguns poucos anos depois, o Winston Churchill disse que tinha se estendido uma cortina de ferro na Europa. E ali, isso ali meio que traçou o cenário, né? Ficou os Estados Unidos de um lado com os europeus, que são os aliados, né? Que estão usando esse termo de novo, os aliados. E a Rússia, que é a União Soviética na época, né? Do outro lado, influenciando politicamente vários países. Então ficou essa Guerra Fria porque eram dois modelos bem claros, que eram diferentes. Bem antagônicos, né? Bem antagônicos, porque os Estados Unidos é basicamente capitalista e a União Soviética era socialista. Só que agora a gente tem uma mudança significativa nessa questão. E é bom até lembrar que naquela época, aqui a gente está dando até uma aulinha de história rápida, quem que depois quiser comentar aí, naquela época se formaram também dois blocos, né? A OTAN, de um lado, que era a Europa capitalista, com mais Estados Unidos, e o Pacto de Varsóvia. O Pacto de Varsóvia não prosperou, até porque a União Soviética acabou, mas a OTAN ela existe até hoje. A OTAN são todos aqueles países do bloco europeu com mais Estados Unidos, que inclusive quando tem guerra, eles mandam soldados que atuam de forma conjunta. A gente espera que não tenha uma guerra, de fato, uma guerra bélica, que fique na guerra comercial, mas que também não traga tantos prejuízos. Porque guerras comerciais, elas também trazem prejuízos nos aspectos de embargos econômicos, na questão de acabar diminuindo o repasse, por exemplo, essa guerra das vacinas. Muitos países não receberam nenhuma dose. A gente está reclamando aqui que a gente não consegue avançar, mas tem países que não conseguem aplicar uma dose, porque existe interesses comerciais, interesses econômicos. Políticos. Tem uma guerra política em cima da vacina. Guerra das vacinas. Existe o protecionismo também, e essa guerra foi iniciada, acredito, até com o Donald Trump, quando ele impôs uma série de restrições à China.
Quando a gente falou da Primeira Guerra Fria, tínhamos dois protagonistas, os Estados Unidos e a Rússia, e a União Soviética, que hoje é a Rússia. São os mesmos protagonistas dessa vez? Hoje é diferente, né? Hoje é os Estados Unidos e China, que a China ascendeu economicamente e que foi uma coisa que não aconteceu lá atrás. Porque na Primeira Guerra Fria era para ser um bloco União Soviética e China, só que a China caiu em desgraça praticamente com a política econômica da época. E a Rússia foi que sustentou mais tempo. Só que agora não. Agora a gente tem uma China que, na teoria não, na prática. Na prática, ela é um sistema capitalista na economia, né? Apesar de ser comunista na política. Então, agora, enquanto naquela época a gente tinha uma prosperidade com os aliados na OTAN e um desastre econômico do outro lado, se você falar em socialismo na Polônia, ali no leste europeu, todo mundo corre. Tem país que é até crime, né? Porque não pode, porque os caras acabaram com a economia. Agora é diferente, os dois lados estão prosperando. Os dois lados vão estimular muito. A China já é super alavancada, estimula muito a economia, estimula muito investimento em energias renováveis, em tecnologia como um todo. E os Estados Unidos está começando a alavancar também, porque sabe que é uma corrida, porque na vez passada foi uma corrida fácil para os Estados Unidos. Ele simplesmente, a economia prosperou, assim, porque o sistema era melhor. Guerra, né? Eles não sofreram impacto de guerra e o outro lado definhou porque o sistema socialista não presta. Agora não, agora o outro lado tem um sistema capitalista também, então vai ser uma concorrência. Isso aí, cara, vai puxar preço de tudo. Inclusive, esse ponto foi importante ter destacado. A China ela se diz comunista, mas obviamente, são dois modelos agora capitalistas. São modelos que você tem alguma diferença, mas é bem diferente do que aconteceu na Primeira Guerra Fria, que a União Soviética era de fato socialista comunista. E outra, naquela época, como tu bem falou, era uma corrida espacial. É uma corrida por armamento, por desenvolver bomba nuclear, por desenvolver quem vai primeiro na Lua, quem vai... Não, agora não. Agora é uma corrida econômica. Agora é quem cresce mais. Agora é quem se desenvolve mais. Agora é quem faz o bloco crescer mais rápido. Vamos dizer assim, a China vai fazer de tudo para a Coreia ascender, para o Vietnã ascender economicamente, para ter outros aliados, para a Rússia melhorar, enquanto os Estados Unidos vai tentar fazer Índia, Austrália, Japão serem ainda mais prósperos, porque quem vai ganhar no final é quem tiver mais poder econômico. A briga agora eu acho que até é melhor do que a anterior, e acho que diminui o risco de ter guerra, de ter uma guerra bélica. Exatamente. Lembrando que aí ao longo do curso da história já tivemos grandes nações que dominaram o mundo. Vamos lembrar a Grécia, o Império Romano, Portugal e Espanha, quando dominaram a navegação, depois a Inglaterra. E os Estados Unidos que já está um tempinho. Sim. Tem gente que acha que é muito tempo, mas comparado a eu acho que é pouco, cara. Ainda é pouco, mas a China já começa a ameaçar. Sim. Começa a ameaçar por quê? Vamos entrar agora na parte do investimento. Sim. Consumo de minério, como é que está na China? Explodindo porque os caras constroem tudo a rodo. Para ter uma ideia, o minério saiu lá de perto dos $100, um pouco até abaixo, né? Porque ele chegou a bater 40. E tá $240. E os caras, as siderúrgicas não tem minério para fazer e o estoque tá baixo. Não é um negócio assim, tá bem baixo. Então os cara não só estão pagando mais caro, como eles têm que continuar comprando, porque tá faltando minério para fazer a construção que eles estão fazendo. Os caras estão acelerando de um jeito, assim, incrível. Então você já sabe, aquelas ações que lá do Rio Doce, né? Sim. E outra demanda também é o agronegócio. Afinal, tem muito chinês no mundo, como tu disse ainda mais, hoje a gente conversando mais cedo, lá é um formigueiro de gente. Então tem uma demanda muito grande por comida, tanto proteína como também soja. Exatamente. E mais importante do que isso, né? Ainda tem 300 milhões de chineses para ascender para a classe média. Então, assim, o cara, quando ele não tem condição, não tem renda, ele come menos. Ele consome menos, assim, até a proteína de mais qualidade, vamos dizer assim. Ele vai para o ovo, vai para algum animal diferente, né? Não vamos entrar aqui na discussão sobre o animal que eles comem, mas a partir do momento que o cara tem mais renda... Vai vir Covid-19 aqui. Esquece esse assunto. Mas vamos lá, o cara começa a comer uma carne melhor. E aí, JBS, várias empresas aí estão lavando a burra de mandar carne para a China. E a mesma coisa com a soja. Os caras, quanto mais gente tem, mais o cara vai comer. Quanto mais o cara come na China, mais o cara come soja. Soja é que nem arroz, para eles. Inclusive também tem aquelas empresas que podem aportar lá
que são alternativas já a empresas consolidadas no Brasil, que também é a demanda de serviço, por exemplo, vestuário, calçados. Sim, calçado. Por incrível que pareça, teve uma empresa brasileira de motor que conseguiu entrar na China, porque assim, a gente tem a ideia de que a indústria chinesa é disparada a melhor e a brasileira não tem como competir, né? Tem uma indústria brasileira que entrou na China e dominou o mercado. Ela tá chegando a 1/4 do mercado chinês. E assim, a mesma coisa calçado. Tem uma empresa brasileira de calçado que ela chegou e comeu 10% do mercado chinês, assim, voando. Assim, uma coisa inacreditável. Mas tem mais gente entrando agora. A Natura está entrando lá também. Por quê? Porque o mercado é enorme e tem algumas empresas brasileiras que, curiosamente, e aí entra a questão do hedge, de ser hedge investir em ações. Porque quando você investe em ações, você está investindo em negócios grandes, em negócios que tem um diferencial. Não é como se você abrir uma lanchonete, não é como se abrisse um restaurante na sua cidade. É você estar participando de negócios globais. Você está participando de negócios que estão num nível muito grande. Então isso é uma proteção. Então, você não está investindo em um negócio de esquina, está investindo em um negócio gigantesco. Entendeu? Eu acho que isso é fantástico. E eu acho que o Brasil se beneficia desse cenário de Guerra Fria. Perfeito. Aqui foi um pouquinho a aula de história e também falamos um pouquinho de investimento. Quer ter mais dicas? Vai lá no perfil do Fred. Qual é teu perfil, Fred? @Fred Investimentos no Instagram. No Instagram. E se você quiser também seguir aqui a Red Invest, a gente também coloca algumas dicas. A gente não recomenda, né, Fred? Exato. Deixar bem claro, mas claro, orienta e até estimula você a entrar no mercado de ações. Segue lá, gente, @Red Invest no Instagram. E aqui, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Até a próxima!